Amém? Eu quero dizer a vocês sim, é um privilégio ministrar a palavra, mas também é uma responsabilidade muito grande, porque quando você ministra, você tem a responsabilidade de curar vidas. Eu digo assim, pera lá, é como uma cirurgia. Porém, se ela não for bem feita, ela destrói uma vida. Se ela não for elaborada, porque aqui o Jonatas, o homem, tem que desaparecer. Não pode aparecer a minha opinião, não pode aparecer a minha convicção, não pode aparecer a minha ideologia, não pode aparecer as minhas preferências. Tem que aparecer Jesus. Tem que aparecer o Senhor. Porque eu tenho que refletir o espelho. Eu sou um reflexo do meu Criador. É disso que nós precisamos entender como verdadeiros adoradores. E a temática do culto é linda, é maravilhosa, fala sobre adoração. Nossa, que privilégio falar sobre adoração. Porque assim, falar sobre adoração é tocar, falar sobre adoração é servir, falar sobre adoração é cantar, falar sobre adoração é jejuar, falar sobre adoração é orar, falar sobre adoração é servir, falar sobre adoração é chorar, falar sobre adoração é ser apedrejado, falar sobre adoração é ser crucificado, falar sobre adoração é você muitas vezes ser caluniado, difamado, não entendido, incompreendido e permanecer com Jesus. Isso é adoração. Adoração é silêncio, adoração é grito. Adoração é sorriso, mas adoração também é choro, é pranto, é súplica. Adoração é tristeza, mas também é alegria. Adoração é deserto, mas também é manancial. Adoração é ser pecador, mas também é ser perdoado. Porque muitas vezes nós nos enganamos e pensamos que para que eu possa ser um verdadeiro adorador, eu tenho que estar pronto, perfeito, ter um currículo impecável como cristão. Não. Essa noite nós vamos aprender que para ser adorador, basta você ter um coração contrito, um coração aberto, uma mente pronta para encontrar a Jesus. Olha para você. Eu te convido a fazer uma reflexão inicial. Olha para a tua vida. A tua mente te lembra dos teus erros, teus defeitos, teus problemas. Todas as vezes que eu quero ser arrogante, todas as vezes que eu quero ser prepotente, todas as vezes que eu quero me sentir melhor, eu olho para trás, no retrovisor da minha vida, e percebo que no fim de tudo, eu sou apenas um comedor de feijão. Eu sou apenas um comedor de feijão. Uma pessoa que precisa de Deus e que lá atrás errou e que vai continuar errando, mas que vai procurar o acerto, o conserto, o melhor. E é isso que você veio fazer aqui. Existe uma diferença entre nós e aqueles que ainda não conhecem Jesus. E eu vou dizer qual é. É que nós somos pecadores, como todos são aqui na terra, mas nós somos pecadores arrependidos diariamente. Pronto, já peguei o azeite, a cebola, o alho, o frango, os temperos. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazia muito tempo que eu não me sentia nervoso em uma pregação, e hoje eu me senti nervoso aqui, tá? Eu vou confessar isso aos irmãos, mas já respirei, fiz o quebra-gelo, e hoje eu vou dizer uma coisa: tem gente que entrou aqui ferido, triste, e vai sair daqui vencedor.
Ó, você que está com o aplicativo, você que tem o seu celular, você que tem a sua Bíblia, abra para mim o capítulo 4 do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Esse Evangelho lindo, escrito por esse homem, com umas coisas assim que nem o Lucas, nem o Mateus e nem o Marcos escreveram. E essa história que eu vou ler hoje aqui, os três não relatam, somente João. Sabe por quê? Eu digo uma coisa assim interessante, Vitor. Eu vou te chamar de Vitor pela amizade, tá? Mas é diácono, tá bom, querido? Assim, só pode escrever e falar de Jesus coisas que os outros não falam quando a gente se permite viver perto dele. E João é esse homem. Se permitiu a ter um relacionamento diferenciado dos outros, colocava a sua cabeça próxima do peito de Jesus, abraçava, cuidava, estava junto, né? Sobrevivia e respirava o Cristo. Vamos lá? O Evangelho de João, capítulo 4. Hoje eu vou tentar ser presbiteriano, batista e assembleiano, tá bom? Vamos tentar ser essas três coisas hoje aqui. Amém? Ó, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15 em diante. Isso, 15 em diante, isso mesmo. Tipo assim, vendo muito celular ultimamente. Eu acho que a luminosidade, não porque desligue, tá? É porque eu já não enxergo mais muito 100%. Mas é o 15, vamos lá. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me esta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha, ela se surpreende. O 20, nossos pais admiravam o monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O 23 é forte, mas a hora vem, e a resposta dele está aí, logo em seguida. E agora e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele deu o padrão de adoração que Ele quer de nós. Ele continua: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24, Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Essa parte que eu quero que vocês entendam muito forte. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias. Ela começa a reconhecer isso, que chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. O 26, Jesus lhe disse: eu sou, e eu que falo contigo. Tem uma coisa que é muito linda aqui. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Olha aí. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Veja que os discípulos verdadeiros não julgam, né? E o 28, aqui é que eu quero que nós vamos fechar a mensagem de hoje. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Repita comigo: cântaro. E foi à cidade e disse-lhe aqueles homens. Amém? Pode sentar. Bonito esse versículo, né? Forte esse versículo. A mensagem bíblica
fala sobre uma realidade cultural, social, espiritual, ao lado presbiteriano começou. Que eles viviam e que eles viam. Porque existia uma divisão entre samaritanos e judeus. Mas essa divisão, ela tem uma origem. Se você for ler a palavra, você vai observar que no capítulo 17 de 2 Reis, Oséias era rei de Israel, e Samaria era ali o núcleo político mais importante. E ele começa a querer guerrear, digamos assim, contra os assírios. Para quem estuda escola dominical, amanhã tem escola dominical, viu? Eu sou apaixonado por ela. Vem na escola dominical. Os assírios eram um dos povos mais horrendos, mais terríveis daquela época. Inclusive se acredita aos assírios, uma aula aqui de escola dominical rápida, a crucificação. Ela foi aprimorada por outros povos, como os romanos, sim. Mas os assírios, acredita-se a eles a origem da crucificação. Eles eram tão cruéis, o pessoal da educação física vai saber, o pessoal da medicina, o pessoal da saúde vai entender o que eu estou falando aqui, que eles pegavam uma estaca bruta, não polida, pegavam os seus inimigos e penduravam uma estaca no externo. Ó, aula aqui de anatomia humana. E elevavam até uma altura que pudesse matar os seus inimigos. Assim era a crucificação dos assírios. E esses assírios prevaleceram sobre Israel e invadiram Israel, levaram os ricos e deixaram os pobres. Levaram todos os ricos a cativo e toda a riqueza daquele povo. O povo vai embora. Ficam só os pobres. Passa-se 3 anos, isolados, sofrendo as amarguras. Vem para aquela região, para quem não sabe, a região da Samaria hoje é a região da Palestina, que fica entre Israel e Cisjordânia. Aula de geografia, o presbiteriano está presente aqui, tá, João? Amém? Jovens, para aprender, né? Cristão tem que aprender, ouviu, querido? Concordam? Amém? Só que devido a esse cativo e terem ficado poucas pessoas naquela região, vêm os estrangeiros e começam a habitar. Guarda isso no teu coração. Todas as vezes que você encontrar a palavra gentil, isso vem do direito romano. Os romanos estabeleceram isso. E existiu o direito dos nacionais e o direito dos estrangeiros. O direito dos nacionais, e eles chamavam o direito dos estrangeiros de direito dos gentios. Os romanos estabelecem os gentios. E é por isso que gentil é o estrangeiro. O argentino aqui no Brasil é um gentil. O árabe é um gentil. O paraguaio é um gentil, porque ele é um estrangeiro. E os estrangeiros começaram a morar ali. Ou seja, o povo gentil começou a entrar ali. E daquele relacionamento todo entre o povo que ficou e os gentios que estavam vindo, começa a surgir uma nova sociedade, mas enxertada e contaminada com a cultura pagã. Eu estou falando isso para você entender o porquê da mulher samaritana, dos samaritanos e dos judeus. E quando eles chegam ali, eles introduzem a sua maneira de cultuar, os seus deuses, o seu paganismo. Opa, acaba o cativeiro, o povo volta e encontra ali uma outra geração, mas uma geração que já não conhecia Deus, uma geração que não sabia cultuar a Deus, uma geração que não tinha os hábitos e os costumes dos judeus, que não sabia como sacrificar, como adorar, não sabia os ritos do judaísmo. E aí inicia-se uma confusão.
Eu sempre digo que em todo lugar sempre existirá os mais progressistas e os mais conservadores. Em todo lugar. E ali, os conservadores eram os judeus, e os progressistas eram os samaritanos. Porque os samaritanos tinham uma coisa interessante. Eles começam a querer adorar o seu Deus, mas eles não sabem como adorar. Agora, o Deus de Israel. Como eu disse, eles não sabiam. Foi enxertado um monte de filosofia. Foi enxertado um monte de pensamento de outros povos. Eles não sabiam como iniciar, como começar, como adorar, como conversar, como falar com Deus. Mas eles têm uma coisa que todo ser humano tem. Guarda isso no teu coração. Todos nós temos dentro de nós a adoração. O índio tem a sua adoração lá na mata. As tribos têm a sua maneira de adorar lá. Porque Deus colocou em nós, quando nos criou, uma coisa linda e maravilhosa que te faz chorar no teu quarto, na tua casa, quando você peca, o sentimento da adoração. Quando você está sozinho, depressivo, cansado, angustiado, há uma coisa dentro do teu coração que você não consegue explicar e que te faz chorar e que te faz querer algo melhor que é Deus. Isso é adoração. Está ali os samaritanos começando a adorar a Deus em espírito. E é por isso que a palavra pede em verdade, porque na verdade existe uma coisa interessante. Eles não compreendiam toda a Torá. Eles só reconheciam o Pentateuco como seu livro. É por isso que Jesus chega para a mulher e diz assim: opa, a salvação vem dos judeus. Começou nos judeus. Vocês vieram depois, mas vocês não podem só adorar em espírito, vocês devem adorar em verdade. Ele não estava dizendo que a adoração dela era falsa, é que a adoração dela não era completa. A adoração dos samaritanos não era completa. Os samaritanos começam a dizer: para você adorar a Deus, você não precisa dos rituais dos judeus, você precisa conversar com Ele. Você pode ir ao monte. Eles começam a recorrer. É por isso que eles reconhecem o Pentateuco de 5, os 5 primeiros livros. Eles começam, primeiro, porque eles moravam numa região montanhosa. Segundo, porque eles tinham uma grande influência mosaica. E eu e você, que estudamos a Bíblia, sabemos que Moisés costumava subir os montes. Então eles começam a adquirir esse ensinamento de adoração. Os judeus, por outro lado, começam a entender que é ali em Jerusalém o centro de tudo. Eles começam a entender que é lá no templo. Aqui tem uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Existe um grande erro entre progressistas e conservadores. Os dois materializam Deus. Deus não é matéria, Deus é espírito. Deus não está na estrutura que está sendo construída neste lugar. Deus muito menos está no microfone que eu agora utilizo. Deus não está nas cadeiras que aqui se encontram. Deus não está dentro do vazio do templo. Deus está em você. Joséfo diz, inclusive, que no ano 19 depois de Cristo, os samaritanos entraram no templo e jogaram ossos no lugar do holocausto. E uma maneira de protestar, e aquilo criou uma raiva tão grande nos judeus, que eles começaram a ser tão inimigos um dos outros, que existiu uma coisa tão interessante. Para você ir da Galileia para a Judeia, geograficamente você tinha que passar por Samaria. Mas judeu que é judeu não passava por lá.
porque eles consideravam que os samaritanos eram porcos imundos, perdidos, pagãos, pessoas que não conheciam a Deus. Só que Jesus, Ele não é formal. Guardou essa aí? Jesus, Ele não é formal. Jesus não tem regras prontas para mostrar o seu poder. Sabe por quê? Porque Ele é amor. E o amor não se explica, o amor se sente. Jesus não se explica, Jesus se sente. Opa! Peraí! Existe um homem chamado Jesus que vai fazer o trajeto que não é para fazer, que vai andar por onde não se deve andar. Judeu que é judeu, passava por um caminho mais longo, mas não passava por lá, porque o judeu que é judeu tinha uma visão tão equivocada como os fariseus tinham na época de Jesus. Eles achavam que só pelo simples fato de passar, de pisar naquela terra, eles estariam sendo contaminados, imundos, pecadores, perdidos. Eu vou dizer uma coisa a vocês: Jesus já nos ensinou isso. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai de você. Jesus está dizendo: não, que contamina você não é o que você vê, não é essa matéria. É por isso que eu não entro no âmbito da coisa. Paulo interpretou isso muito lindamente quando ele disse assim: a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Coloca uma coisa na tua cabeça, cristão: a tua luta não é contra pessoas, a tua luta é contra principados e potestades. Para de ofender pessoas. Porque ali estavam se ofendendo os samaritanos e os judeus. Mas Jesus, que quebra regras, que quebra preconceitos, segregação, falta de amor, vai ali e fala duas coisas que não eram permitidas naquela época. Uma era não falar com os samaritanos, não poderia ter relação entre eles, eles não poderiam conversar. Mas existe uma outra coisa que não poderia existir ali: era em público, homem falando com mulher. É por isso que o versículo diz: e eles viram e se surpreenderam. Os discípulos se surpreendem porque ele está falando com uma mulher em público. Jesus, como homem, não poderia conversar. Ele, homem, não poderia conversar com uma mulher. Muitas vezes, talvez o nosso formalismo atrapalhe a adoração. Às vezes a gente pensa que o culto tem que iniciar de uma forma. Às vezes a gente pensa que o culto tem que iniciar com 3 hinos da harpa, porque se não for assim, é pecado. Às vezes a gente pensa que tem que iniciar com a leitura da palavra, mas pode levantar de joelho. De qualquer forma, o que importa é que você adore. E a coisa é tão desafiadora. Agora vem um outro ponto que a gente precisa entender sobre a mulher samaritana. É uma mulher, mas não é só uma mulher. É uma mulher que tinha uma má reputação. A história nos diz que ela já tinha passado por 5 maridos. Estudando, percebe-se que ela estava decepcionada amorosamente. Alguns estudiosos acreditam que ela tinha traído e também tinha sido traída. E Jesus fala uma coisa interessante que eu não sei se vocês perceberam. Ele diz: e esse que está com você não é o teu marido. Significa que ela tinha um amante secreto. Forte, né?
forte, pesado. Mas para Jesus não existe preconceito. O amor lança fora todo medo. A mulher tinha um poço muito mais próximo à sua casa. Ela morava na cidade de Sicar. E ela poderia muito bem se dirigir ao poço mais próximo. Mas ela não ia àquele primeiro poço, porque ela deveria andar para um poço mais distante. E eu vou explicar por quê. Assim como na Índia existe uma separação ali com alguns sinais, quem já estudou a cultura indiana sabe disso, que as mulheres casadas utilizam uma cor, as viúvas outra cor, as solteiras outra cor. As mulheres ali tinham horários para se dirigir aos poços e determinados tipos de mulheres iam aos poços. As solteiras em um horário, as casadas em um outro horário, as viúvas em outro horário. E aí tem um ponto interessante. As mulheres tinham uma fama. Elas iam também em outro horário, em outros lugares. Aquela mulher é uma mulher que sofre o preconceito dos judeus, que sofre também o preconceito dos samaritanos. É uma mulher não compreendida. E eu digo de preconceito, eu não estou aqui dizendo que você não tenha um conceito estabelecido sobre o outro, mas é que muitas vezes a gente não entende o que o outro passa, e só entende o que o outro passa quem tem amor de Deus no coração. Só se coloca no lugar do outro quem tem o amor de Deus em sua vida. Só consegue compreender o que o outro, só tem a compaixão. O que é compaixão? É um sentimento sem julgamento, com paixão. É uma entrega sem limite, com paixão, com intensidade, com paixão. Jesus tem uma característica da empatia. Ele chega e olha, ele conhece a história, ele conhece os sentimentos, ele captura os sentimentos daquela mulher. E eu vou dizer uma coisa a vocês: eu me arrisco a afirmar que aquela mulher, mesmo pecadora, mesmo com todos os seus erros e defeitos, ela era sim uma adoradora. Opa! Por que ela não era uma adoradora? Ela era uma adoradora. Sabe por que ela era uma adoradora? Porque ela sabia que o Messias ia vir. Ela já tinha uma comunicação. Ela sabia, ela só pode um adorador falar de Messias porque ela tinha algum relacionamento secreto com Deus. É por isso que eu respeito muito a vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você passa, eu não sei como você conversa com Deus. Esse negócio de colocar um aparelho para medir a espiritualidade, a santidade dos outros, é formalismo. Não existe isso para o verdadeiro adorador. Só sabe quem é adorador é Deus. Só Deus pode te julgar, só Deus conhece o teu coração, só Deus conhece você no íntimo da tua alma. Está chegando o assembleiano. A mulher frustrada, adúltera, traída, amargurada. Não vou justificar erro. Erro não se justifica. Erro se perdoa. Guardou? Você não precisa justificar o seu erro. Você precisa confessar o seu erro para que você seja perdoado. E ninguém aqui vai ter moral para apontar o dedo em você se Deus te perdoou. Lembra da história do retrovisor que eu falei? Coloca o teu retrovisor para funcionar, cristão. Olha lá atrás o que você fazia. Ele sabe, te perdoou. Sabe aqueles erros que você fazia? Ele sabe, te perdoou. Sabe aquelas coisas erradas que você fazia? Ele sabe, te perdoou. Sabe aquelas coisas envergonhadas que você não tem coragem de contar para ninguém? Ele sabe, te perdoou. Sabe aqueles defeitos que você sempre tem e às vezes continua tendo? Ele sabe, te perdoou. Que amor é
esse, sem julgamento, é um amor que quer te levar para o céu. Eu não estou dizendo que não haverá uma sentença de condenação, não. Mas eu estou dizendo que para você há, enquanto tem vida, esperança de arrependimento. Ele começa a conversar com ela. Ela se surpreende e diz: opa, judeu não fala com samaritano. Eu acredito que ela foi até meio mal educada assim, relutante com ele. Mas quando ela percebe que ele conhece a vida dela e que eles não se conhecem, há algo de diferente. E quando ela começa a perceber que ele tem algo de diferente, é porque ela é uma adoradora. Porque só adorador entende movimento de Deus. Só adorador que percebe quando as coisas são espirituais. Só adorador que conhece que certas coisas não é coincidência, é providência de Deus. Só adorador percebe quando certas coisas não foi sorte, foi bênção. Só adorador que percebe que certas coisas não foi por acaso, foi livramento mesmo. Aquele acidente foi livramento mesmo. Aquela coisa que saiu da tua vida foi livramento mesmo. Ela percebe. Se ela percebe, Vitor, é porque ela tem relacionamento. Ela conversava com Deus. Ela pecava, ela falhava, mas falava com Deus. Ela vacilava muitas vezes, mas falava com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu naquela história? Eu vou voltar um pouco atrás. Jesus vai para a Judéia, ele tem que passar por Samaria. Talvez alguém disse assim: não, Jesus, não passa por aí. Eu passo. Sabe por que eu passo? Porque eu vou onde os outros não vão. Eu faço aquilo que os outros acham que não tem conserto, aqueles que os outros dizem. Porque muitas vezes nós dizemos assim: aquele jovem não tem jeito. Tem jeito sim, eu vou passar por lá. Aquele jovem não tem boa reputação. Tem sim, eu vou passar por lá. Ele volta. Agora eu quero que você volte a pregação aqui. Ele vai, ele passa por Samaria. Mas sabe por que ele passa? Eu vou dizer o que está na cabeça de Jesus. Ele diz assim: eu vou porque eu tenho encontro com uma adoradora lá no poço de Sicar. Ou você acha que foi coincidência? Ou você acha que Jesus e ela se esbarraram por acaso? Ela é sim uma adoradora. Primeira lição de um adorador: aprendam isso. Não é porque você peca, não é porque você falha de vez em quando, não é porque você erra de vez em quando, que você deixou de ser um adorador. Opa! Crente erra, erra. Crente falha, falha. Talvez o grande problema de nós jovens é que às vezes a gente só atribui a nossa queda a sexo. Mas às vezes nós somos arrogantes, prepotentes, somos vaidosos. Às vezes nós falamos demais, às vezes nós julgamos demais, às vezes nós somos agressivos, às vezes nós somos intemperantes, às vezes nós falamos e ferimos os outros. Isso também é pecado, crente. Não é verdade? Agora eu te digo uma coisa. Sabe por que você está aqui? Porque você é como esta mulher samaritana. Você continua tentando acertar todo dia. E Jesus gosta disso. Ele ama isso. Ele captura isso. E ele diz: hoje eu vou lá na Nova Canaã e vou encontrar eles. Sabe por quê? No culto de jovens, porque eles erram sim, mas eles não deixaram de me adorar. Ele está aqui, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Ele está aí pertinho de você, querido.
Ele conhece você, Ele sabe a tua fraqueza, Ele sabe os teus erros, os teus defeitos, Ele te criou. Abra o teu coração ao Senhor, abra o teu coração. Você tem 1 minuto para adorar, querido. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para falar com Ele. Deixa Ele inundar o teu ser. Ah, querido. Aleluia. 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 Oh, Deus. Oh, Deus. Passa a mão aí no ombro do teu irmão. Esse é o toque do Cristo. Você é o Cristo. Você representa o Cristo. Opa! Ela percebe que ele é diferente. Primeiro, ele não vem julgando. Segundo, sendo judeu, fala com ela. Só que ela tenta se esquivar. Às vezes nós somos assim. Lembra da história de justificar o erro? A gente começa dizendo assim: não vou mais seguir, não vou mais à igreja, não vou mais adorar, não vou mais servir, não vou mais congregar, não vou mais participar do coral, não vou mais participar do departamento. Sabe por quê? Porque lá aqueles jovens são tão crentes e eu não consigo segurar as minhas carnes, eu não consigo segurar as minhas tentações, eu sou um homem falho, eu estou enganando a todo mundo, eles não sabem quem eu sou. Eu vou te dizer uma coisa, querido, sabe quem está querendo te enganar é o diabo, porque Jesus te conhece, te ama e vai te levar para o céu. Opa! Ela tenta se esquivar, assim como eu estou me esquivando aqui. Ela tenta se esquivar. Ela diz: pera lá, tu é diferente, mas quem eu sou? Tu sabe quem eu sou? É mais ou menos isso que fica subentendido. Tu sabes o que eu faço de errado? Aí Jesus vai lá, numa linguagem bem paraense, na ferida, e diz assim: vai lá, busca o teu marido. Pergunta que não quer calar. Ele sabia da situação? Sabia. Por que ele pergunta? Para poder mostrar para ela que existe um problema, mas eu sou a solução. Entendeu? Entendeu? Existe um problema, mas eu sou a solução. Você não precisa se justificar para mim. Você não precisa dizer qual é a tua fraqueza. Eu sei qual é a tua fraqueza. Você não precisa dizer qual é o teu problema. Eu sei o teu problema. Você não precisa dizer para mim o que está acontecendo contigo. Eu sei o que é. Mas uma coisa eu te digo: eu sou a solução. Opa! Tem uma coisa mais interessante aqui. Na discussão da água, ela está no material. Ela fala de sede, mas sede humana. Mas Jesus está falando do espiritual. Ele está falando dele, dessa sede. Aqui eu vou dizer uma coisa a vocês. Às vezes, não às vezes, mas sempre, nós projetamos a nossa felicidade em alguma coisa ou em uma pessoa. Olha, a psicologia aí, por favor, não vou querer roubar aqui a vaga da nossa líder, tá bom? Mas vamos lá. Opa! Como assim? Olha o cântaro. Por isso que eu disse: repete sobre cântaro. O cântaro era o que ela utilizava para matar a sua sede todo dia. Eu vou dizer o que talvez seja o teu cântaro. Será que o teu cântaro, sabe qual era o cântaro na vida dela? Era um fracasso de relacionamentos com homens, que fazia muitas vezes ela buscar a felicidade naquilo que não era felicidade. Opa, espera lá, que felicidade é essa? Às vezes nós estamos buscando, qual é o cântaro? Opa,
O cântaro hoje é a boate. Eu vou continuar indo à festa. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É o meu cântaro. Ah, não! Eu agora vou começar a me relacionar com as minas do bairro, da escola. Opa, agora eu vou me relacionar com as meninas da faculdade. Agora eu vou buscar a menina, vou ficar por aí ficando. Eu estou com o meu cântaro buscando a minha felicidade. Talvez não seja isso. A minha felicidade talvez seja todo tempo eu estar buscando no futebol, no esporte, nos políticos, no poder, no dinheiro, nas coisas, naquilo que este mundo dá. Eu não sei qual é o teu cântaro, mas eu vou te dizer uma coisa: nada disso vai superar e te dar a verdadeira felicidade que só Jesus pode dar. Qual é o teu cântaro? Pense em 10 segundos aí. Qual é o teu cântaro? Qual é o teu cântaro? O que tu vive buscando aí como felicidade? Tem pessoas que buscam uma felicidade nos amigos. Aí vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro, na rede, eu não sei onde você dorme, e volta vazio. Tem gente que foge do problema jogando bola. Tem outros que fogem do problema buscando vícios, drogas, bebida, sexo, prostituição. Aquela mulher tinha buscado nos homens a sua felicidade. E às vezes tem pessoas que estão frustradas na igreja porque buscam em tudo, menos na palavra, em Deus, verdadeiramente o pão da vida, a água que vai saciar. Jesus está dizendo: eu tenho algo diferente, e ela captura isso. E é uma coisa interessante, a Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro. Você precisa deixar certas coisas para seguir a Jesus. Você precisa deixar coisas que atrapalham a sua vida para seguir a Jesus. Você precisa abandonar. E eu vou te dizer uma coisa: existe uma diferença entre querer adorar a Deus de maneira superficial, e às vezes eu e você ainda não experimentamos o extraordinário de Deus, porque a gente ainda está no espírito, mas não está em verdade. Agora vamos para a aplicação da palavra. Quando ele fala que vocês não adoram em verdade, é porque ele estava se referindo a esse Pentateuco. Ele só criou numa parte da palavra. E para você adorar a Deus, você não pode adorar a Deus só acreditando numa parte da palavra. Pera lá, amado, não, esse versículo é para mim. Não, esse eu estou fora. Esse versículo é bom, mas esse não dá para fazer. O verdadeiro adorador se submete ao seu Deus e obedece todos os seus mandamentos. O líder disse: pode falar a verdade. Amém. Às vezes a gente está querendo assim, como numa caixinha de promessas, puxar de Deus somente aquilo que queremos. Aprenda uma coisa: aquela mulher precisou ouvir verdades. E quais são as verdades? A verdade é que ela tinha um problema, ela tinha um defeito, ela tinha um erro. E ela precisava tirar aquele erro da sua vida. Ela precisava parar de usar da ferramenta humana. Aqui tem um ponto muito bom. Isso é maravilhoso. Você primeiro precisa encontrar a Deus para poder levar Ele para outras pessoas. Eu não posso querer oferecer se eu não tenho. Como oferecer de mãos vazias? Aqui tem um ponto extraordinário de Jesus. Ele enche aquela mulher, ele liberta, ele não julga, ele perdoa, e ela sai, deixa o cântaro, abandona os velhos hábitos
e diz: eu agora vou falar dele para todo mundo na minha cidade. O verdadeiro adorador não é egoísta, não fica somente com ele. Tem gente que lê a palavra, faz devocional, estuda, lê, conhece da teologia, da hermenêutica, da exegese, mas não sai para evangelizar o seu vizinho. É adorador em espírito, mas não em verdade. Opa! Não existe relativismo no reino de Deus. Eu não posso ser crente pela metade. Eu não posso servir a Deus 70%, 75%, 99,90%. Eu tenho que aceitar, que servir, que seguir, me entregar. E aqui eu quero dizer uma coisa: quem disse que você não vai errar na caminhada? Mas sabe o que você vai fazer? Você vai aprender com os teus erros. Você vai substituir velhos hábitos. Tirar o cântaro. Aqui tem um ponto. O apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Você precisa entender uma coisa que eu vou ensinar a vocês. Arrependimento tem 2 significados na Bíblia, e eu vou dizer os 2 para vocês, para encerrar essa mensagem agora, e dizer o seguinte: o primeiro significado de arrependimento é mudança de direção, mudança de caminho, mudança de trajetória. Você precisa, como adorador, mudar a trajetória, limpar o altar, corrigir os erros. E muitas vezes mudar a trajetória é substituir certas amizades, substituir certas coisas que atrapalham. E eu não sei qual é o teu cântaro, por isso que eu disse: qual é o teu cântaro? Que tipo de conteúdo eu estou usufruindo na internet? Que tipo de sites eu estou visitando? Que tipo de aplicativo eu estou fazendo, trazendo para mim? Eu estou me alimentando. Isso é cântaro. Eu disse uma vez, quando professor de adolescente, e eu lembro que a cara de 2 adolescentes foi assim, extraordinária. Eu disse: hoje eu vou orar para Deus visitar o teu celular. Ele falou assim: tio, ele visita, ele sabe? Sabe. Aí ele fez assim. Que adolescente não consegue disfarçar, né? Jovem dá. Adolescente não, ele é espontâneo. Opa! Jesus conhece intimidade e privacidade. Qual o teu cântaro? Agora, o segundo significado de arrependimento. Significa mudança de mentalidade. E nós precisamos ter uma mente renovada, diferente, amorosa, conciliadora, não julgadora, perdoadora, não ofensiva, não pecadora. Às vezes a gente diz assim: opa, pera lá, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser casado é maravilhoso, mas é um desafio. Hoje eu estava trabalhando, dirigi desde as 7 da manhã, né? 6:30 da manhã, até da pouco às 18 horas, só dirigindo. Imagine como está essa perna. Pelo menos eu não preciso fazer leg, né? Aí tem uma coisa interessante. Fez um caminho errado de rota de cliente. Andamos 50 quilômetros e não era o local para ir. Confundimos Igarapé do Onça com Baixa da Onça.
Olhei para um lado, olhei para minha esposa e disse: é agora que eu vou fazer o que fizeram com Estevão. Vou tacar pedra. A nossa natureza é assim. Quando alguém erra, a gente já vem com pedras. Mas quando a gente serve a Jesus, a gente puxa o freio de mão, pensa no que pode acontecer, e de que o outro também tem o direito sim de errar, e de que o outro também, como eu, erra, e eu também não sou perfeito, e que amanhã eu também posso estar caído e o outro pode me levantar. Eu puxo o freio de mão, controlo as minhas atitudes, fico na tentação, deixo o meu cântaro de lado e sigo a Jesus. O convite desta noite é este: puxa o freio de mão, segura firme, resiste às tuas tentações, muda a tua maneira de viver, e impacta essa cidade. Você entendeu? Sabe o que vai mudar essa história desse lugar? Eu vou dizer uma coisa a vocês: não vai ser o nosso discurso, não vai ser o nosso louvor, não vai ser a nossa rede social, não vai ser a nossa vestimenta, não vai ser a nossa aparência, vai ser a nossa atitude diária. Isso é ser um verdadeiro adorador. A mulher mudou. A mulher que agora era mal falada se torna missionária. A mulher que era perdida, julgada, que tinha relacionamentos frustrados, agora é uma mulher transformada, missionária, adoradora, pregadora, ganhadora de almas, ganha toda uma cidade. Eu quero dizer uma coisa a você. Você está sentindo que a palavra foi para você? Jesus está me dizendo que tem pessoas que estavam como essa mulher, entraram aqui com esse pensamento assim, mas vão sair daqui diferentes. Fica de pé, querido.